Eu sou o Guilherme Borges, todos me conhecem por Borges desde muito tempo atrás. Oi, eu sou Helder França, eu tenho 22 anos, sou natural de Teresina, Piauí Eu sou natural de Dom Pedro, no interior maranhense, no centro maranhense. e estou morando em Fortaleza há 4 meses. Eu tenho 20 anos e vivo em Fortaleza desde 2016, quando os meus pais cometeram a loucura de deixar eu vir pra cá morar sozinho para estudar o curso de Geografia na UFC. Eu acho que o maior impacto é em relação à dimensão da cidade, sabe? Fortaleza é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, eu lá do interiorzinho, 22 mil habitantes. Tudo que eu conhecia é basicamente do tamanho do Benfica, que é o bairro que eu fiquei por aqui o tempo todo. Então, eu acho que é muito das dimensões, das distâncias. Eu não sabia pegar ônibus, sabe? Então, a primeira semana foi uma semana de adaptação para tentar conhecer um pouco dessa cidade. Vim motivado por faculdade e também muito mesmo pela cidade em si, porque eu acho Fortaleza um excelente polo cultural e essa é uma coisa que sempre me atraiu muito para a cidade, sempre me atraiu muito porque Teresina, sem menosprezar minha cidade, mas peca um pouco em diversidade cultural de rolê mesmo, de ter o que fazer, sabe? De um museu aqui, tem muita exposição, tem muita manifestação artística, tem muito coletivo teatral, tem um cenário cultural muito forte, isso é uma coisa que me cativa muito na cidade. Também gosto de praia, gosto de beber, gosto de sair, dançar, balada. Eu acho que em Dom Pedro eu era uma pessoa muito antissocial. Então eu não tinha muitos grupos sociais para interagir e eu tive que aprender todo esse processo por aqui mesmo. É muita gente para aprender a lidar. Foi divertido. Eu já tive experiência de morar fora antes, que antes de vir para cá eu morei 3 anos em São Paulo. Então aquele choque assim, inicial de mudança, de distância da família, dos amigos, eu já tive anteriormente. Então é que eu digo que eu já vim dessa vez mais preparado. Pelo menos psicologicamente, tipo, o baque é menor. E por ser uma distância pequena, tipo, não é São Paulo, Teresina, é Fortaleza, que é o estado do lado. Então dá para ver mais, dá para ter mais aquilo, mas não deixa de ser um baque. Especialmente adaptar para uma cidade nova e uma cidade que não dá um crédito quão quente aqui é. Realmente, as pessoas não têm ideia. E eu acho que a maior diferença da adaptação foi as pessoas mesmo. Acho que o cearense ele é bem particular. Tipo, em comparação a, por exemplo, Teresina, Piauí, Maranhão, Ceará. São estados tão próximos, mas tão diferentes culturalmente. Tipo, você para analisar, o cidadão mesmo, a pessoa é diferente. Olha, eu acho que de primeira vista, o que mais me causou surpresa foi a utilização da palavra valha. Eu acho que é tão comum pra vocês que acho que vocês nem notam tanto. Mas, tipo, ao menos lá pela minha cidade, eu não vi as pessoas falando valha. E aí, tanto que toda vez que eu penso em falar a palavra valha, eu não consigo. Eu sinto que, tipo, não tô sendo eu. Eu acho que é algo muito particular de vocês. Aí eu acho que valha foi a primeira expressão que eu fui notando essa diferença. Mas, tipo, muitas vezes me perguntaram sobre gírias e expressões do Maranhão e eu nunca sabia exatamente o que dizer. Mas aí um dia eu fui pra lá e eu notei que estava todo mundo falando minha irmã e meu irmão. Eu nunca tinha visto as pessoas falando por aqui, então eu fiquei tipo, caramba, o Maranhão tem algo que eu consigo levar pra galera. Eu acho que isso é bem divertido, esse choque linguístico. O que eu vejo muito aqui, o cearense tem um espírito de coletivo muito forte. Então é uma coisa muito de... É bem empático, tipo, não dizendo que o Piauí não é assim, mas acho que o Piauí, até mesmo o calor extremo, meio que separa as pessoas e, tipo, os espaços separam as pessoas, porque as pessoas não têm muito costume de estar na rua, porque é muito quente, gente, é 40 e poucos graus, não é brincadeira. E aí aqui eu vejo uma receptividade maior, eu vejo as pessoas mais calorosas. O Ceará, realmente, as pessoas daqui são o que fazem o lugar. Ano passado eu tava morrendo de saudade de Dom Pedro, eu tava tipo... Vieram vários finais de ciclo e várias crises existenciais e eu queria tentar matar isso matando a saudade que eu tava sentindo da minha cidade. Então, existe uma plataforma colaborativa que se chama OpenStreetMap.
nessa plataforma todo mundo tem a disponibilidade de colocar informações geográficas e eu notei que na minha cidade não tinha quase nada, só tinha umas ruas e elas estavam mal feitas, então já que eu tô tendo tempo para fazer isso, eu vou colocar. E era muito legal porque sempre tinha uma dúvida. Eu não conheço tanto a minha cidade quanto eu precisaria conhecer, quanto eu gostaria de conhecer. Então sempre estava com muitas dúvidas e mandando áudio. Mãe, o que é esse lugar? Ele ainda funciona? Como é que é a dinâmica? Como é o nome real? Porque muitas vezes o nome que está no Google não necessariamente é o nome real do estabelecimento. Então é muito de explorar e de ter toda a vivência que só as pessoas que estão lá sabem, né? Só quem vive sabe. Nordestino é nordestino, né? Não tem pra onde correr. Tipo, eu tive um choque muito forte com São Paulo por ser uma realidade bem diferente, tipo, em tudo, climática, econômica, social, tudo. Lá é outro choque. Agora aqui eu sinto uma proximidade, até porque eu sempre tive um pezinho no Ceará. Todas as minhas férias eu passava aqui, porque eu tenho família aqui. E aí eu sempre me dei muito bem com a cidade, mas quando você mora e quando você se muda, você conhece melhor, né? Vai cada vez mais aumentando. E eu vejo, tipo, o calor das pessoas, a generosidade das pessoas. Eu vejo uma relação diferente com pedintes, por exemplo, que é uma coisa que em São Paulo é totalmente visibilizado, as pessoas passam reto como se não fosse gente. E aqui eu já vejo mais um tratamento pessoal, de as pessoas falarem tipo, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, reconhecer a pessoa que está no seu dia a dia. Então, coisas assim, são pontos que eu acho muito importantes. Eu acho que quando a gente fala sobre pessoas, é muito importante falar sobre as pessoas as quais estavam nos meus grupos sociais. Porque, tipo, eu não tenho contato com o povo fortalezense, eu tenho contato com a galera que está na universidade, que muitas vezes não necessariamente é de Fortaleza. Então é uma bolha. A minha bolha universitária, ela não tem... Eu vejo que a bolha não tem as mesmas características da população de forma geral. Isso no linguajar, isso no jeito de ser. Então, eu conheço uma parte de Fortaleza que não necessariamente corresponde ao que Fortaleza é, a diversidade de povos que Fortaleza é. A minha família sempre foi muito envolvida com arte, porque a minha avó ela tem uma escola de samba lá em Teresina, Sambão. E aí meu tio-avô no caso, ele puxava o samba enredo todo ano, era uma coisa assim bem feita em família. Então eu cresci dentro de barracão. E meu pai canta, minha irmã canta, meu irmão canta, eles têm projetos deles. E sempre foi uma coisa assim que eu gostei como um hobby, mas pensando assim na carreira, mas no momento estou deixando como um hobby. Mas é algo que me interessa bastante, que faz bastante parte de quem eu sou como pessoa. Eu tenho bastante memória afetiva, no quesito de... É uma coisa que eu já desfilei 4 vezes em escola, então é aquela coisa de... Eu sou sambão, sabe? Vestir a camisa, de ser uma coisa... Por ser familiar, é uma coisa nossa, né? Mas, tipo, especialmente... A gente é mangueira, né? Porque é associada, é afiliada da Sambão. E apesar das oportunidades que a universidade pública me proporciona, eu sinto que a gente só tem essa vivência se a gente for para as comunidades, se a gente for conhecer a cidade como um todo. Eu sinto que as pessoas aqui são tão calorosas quanto na minha cidade, porque eu acho que é muito sobre Nordeste e, enfim, eu fui construindo muito essa visão de Nordeste, de Brasil nos últimos anos, mas eu sinto que elas, principalmente pelo fato de eu ser uma pessoa negra, pelo fato de eu querer alguma informação ou chegar em alguém na rua pedindo alguma coisa para me orientar, eu sinto que elas têm meio que medo da abordagem que pode vir a acontecer. Não sei. Pelo fato do meu cotidiano ter se desenvolvido a partir do convívio com universitários, os lugares que eu fui estão associados a esse público. Tipo, eu acho que constantemente eu estou indo para a Gentilândia, para o Benfica, pelos estabelecimentos do Benfica, Dragão do Mar, esses locais mais culturais. Então, tipo, eu tenho alguns lugares favoritos, mas esses lugares eles estão associados à comida, porque eu gosto de comer, então... Aí eu gosto de conhecer comidas novas e sabores novos, é divertido. Eu saí de casa para morar em São Paulo com 17. E aí voltei com 21 e vim para cá com 21 também. E aí eu acho que quando você tem essa primeira ruptura, você aprende como lidar. Porque quando você está inserido num convívio familiar, parece muito distante a ideia de quebrar esse vínculo, sabe?
Mas eu acho que as relações se adaptam. Você aprende que as pessoas não são... que as relações que você tem, a intensidade não depende de proximidade. Que você pode ter relações... A saudade é forte? É forte. Pega, pega. Mas dá pra visitar, dá pra encaixar um feriado. E é bom que você... Tipo, eu acho que pro jovem adulto é importante você ter um senso de individualidade. Porque é muito fácil você continuar na casa dos seus pais. É muito fácil você continuar tendo uma rotina de... Ok, entrei na vida jovem adulta, mas ainda estou vivendo o ensino médio, sabe? Então, para mim é muito importante ter esse canto meu, ter um lugar meu, ter a liberdade de fazer o que eu quiser, de me encontrar como um indivíduo mesmo. Eu cheguei aqui e eu não sabia que tinha pessoas de todos os países da América Latina. Era um choque cultural muito legal. Eram pessoas da Argentina, do Peru, da Alemanha. E toda vez que a gente se reunia para tentar conversar, sempre rolava histórias muito legais sobre cada um em seus respectivos países. Então, foi muito interessante ter esse intercâmbio cultural, assim, dentro da própria casa. A gente não é ensinado a ficar orgulhoso do nosso estado. Olha que ele é tão diverso quanto todos os outros estados e, enfim, Maranhão é tudo. Mas a gente não é ensinado. Eu fui aprendendo isso ao longo da graduação, ao longo da geografia e ao longo do convívio por aqui. Na geografia, a gente tem aulas de campo que a gente vai pelo estado todo. Nessas aulas de campo, a gente entra em contato direto com comunidades, com pessoas que estão em situação completamente diferente das nossas e por mais diversas, por mais difíceis que fossem as situações deles, eles sentem orgulho de dizer, eu sou cearense sim, eu sou daqui sim. E isso me deixou absolutamente apaixonado. Eu acho que a partir do momento que eu notei essa identidade, esse pertencimento, que eu comecei a tentar recuperar isso para o Maranhão, para minha cidade. Quando eu soube que passaria no UFC, eu comecei a pesquisar onde eu poderia ficar. Daí tem vários grupos no Facebook de pessoas querendo viver em aluguel, etc. E aí eu encontrei um comentário sobre a República da Dona Aurélia e pesquisei, peguei o telefone. Quando eu liguei perguntando assim, a República fica perto do PC, perto da UFC, porque, enfim, não sei pegar ônibus, então como é que vai ser, né? Aí a dona Fátima que atendeu, ela tinha dito, sim, fica uns 5, 10 minutos andando. Aí eu, ótimo, perfeito. Só que quando eu cheguei, eu notei que não é 5, 10 minutos andando, é tipo 4 quilômetros. Então, foi bem surpreendente, mas eu gostei dessa surpresa. Eu gosto muito de analisar cidades, gosto muito de ver como elas se dispõem, como é tipo a divisão, especialmente em rolê. Eu gosto de rolê. Mas aí, tipo, eu vejo que é muito focado na Praia de Iracema, muito focado no Dragão do Mar, naquela área, tipo, noite, Benfica, Dragão. Então é uma coisa muito bipolarizada, sabe? Tipo, eu tô aqui há 4 meses e eu ainda não saí desse eixo. E eu queria bastante sair desse eixo, conhecer a Fortaleza, não a Fortaleza turística, sabe? Então, assim, pra mim as referências são o Benfica e o Dragão pra rolê. São tipo, porque é onde você tem a maior pluralidade de pessoas no sentido de, é a parte turística da cidade. Então, o Benfica é a parte mais universitária, que é uma coisa que eu gosto, eu sou quase universitário de profissão. E, acho que o Dragão e o Benfica. A gente vê documentários de expedições pelo mundo, e aí quando o narrador pergunta, tem algum cearense aqui? Todo mundo já começa, sou cearense, sou cearense. Parece que o cearense está no mundo todo. Mas no Maranhão, não. Olha, eu lembro que no meu ensino médio, eu peguei uma crise existencial sofrendo antecipadamente com a distância que eu estaria dos meus pais. Então, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu estava preparado para lidar com tudo. Eu já sabia que meus pais não iam estar no outro quarto, na sala, e foi ok o primeiro semestre. O segundo também foi indo. Eu acho que tudo começou a desandar quando eu voltei para lá, porque aí eu já tinha absorvido muito dessa coisa do que é ser cearense, de valorizar as origens, e aí quando eu fui para lá, no final de 2016, eu comecei a prestar atenção nos costumes do Maranhão, costumes da região dos Cocais ali. E quando eu voltei para cá, eu voltei tipo, ai meu Deus, eu só queria ter ficado por lá. E aí, toda vez que eu volto pra lá, meio que esse sentimento volta assim com mais força, porque eu vou notando mais nuances da vida, de forma geral. Eu acho que, tipo, uma coisa que me ajudou muito a entender um pouco sobre o contexto maranhense foi a Alcione. Porque
ainda falando da cultura, aqui a gente tem, sei lá, tem o Belchior. Belchior fala muito do sertão, fala muito de Fortaleza, fala muito do Ceará. E aí, quando eu escutei o Belchior falando disso, o que é que tem do Maranhão, falando do Maranhão? Aí eu vi Aí, tipo, na mídia tava a Pablo Vittar, mas a Pablo não fala do Maranhão. A Pablo não fala que é de Santo Inês. E aí eu comecei a pesquisar e eu lembrei, tem a Alcione. Aí quando eu fui escutar a discografia dela, ela fala muitas vezes do Babaçu, ela fala muitas vezes da rua que ela viveu, ela canta o poema do Gonçalves Dias. E eu foi tendo essas percepções dela e acumulando elas na minha vida, que eu comecei a levar para Dom Pedro e tentar perceber o que ela estava dizendo por lá. Eu fui no começo de 2019, mas eu sempre fui uma vez ao ano. Só que ao longo do ano eu fui notando que eu não teria disponibilidade financeira para poder ir para lá. Então as crises foram aumentando. E aí eu ficava, meu Deus, eu preciso de algo para lembrar a minha cidade. Aí eu fui para os mapas. Mas como eu não falo muito para minha mãe da saudade que eu sinto, porque eu não quero que ela queira vir para cá, porque vir para cá é gastar dinheiro e dinheiro que a gente não tem, eu mantenho tudo para mim. Mas aí de vez em quando ela vem para cá. Ela veio para cá agora, acho que era 3 de janeiro, justamente no período que eu mais estava precisando. Ela nem sabe disso, mas era exatamente quando eu mais estava precisando, porque eu sentia muita falta de pertencer a algum lugar e, ao menos enquanto ela esteve lá onde a gente estava morando, eu senti que ali era a minha casa. Eu sinto que ter uma casa é algo que eu ainda não tive aqui em Fortaleza. Eu tô pra chorar. Eu acho que é isso. Acho que é muito disso. Eu não me sinto confortável em dizer, vamos lá pra casa. Eu sempre digo, vamos lá pra onde eu tô morando. Eu não sabia o que era Maiá. Sinceramente, ainda tem que me explicar direitinho. Pirangueiro, Vetim, né? É Vetim, né? Pra mim, Vetim era fã da Ivete, mas, tipo, aqui, não sei, é porque, tipo assim, Piauí é muito próximo, então a gente tem palavras que vocês não têm e vice-versa. Então é um aprendizado diário, é uma troca de informações. Quando eu cheguei em Fortaleza, tinha muitos grafites com a palavra vai dar certo, com a expressão vai dar certo. E aí é legal andar por aí e ler a expressão vai dar certo, porque a gente sente que vai dar certo de alguma forma. E essa eu peguei rápido, mas eu acho que essa ou Daisária ou pistola, eu fui pegando tudo por aqui. De vez em quando eu falo, mas não sei, não parece eu falando. Na geografia, a gente trabalha muito com identidades, com territorializações. E quando a gente está falando de territorializações e identidades, a gente está falando do sentimento de pertencimento, de pertencer a um lugar. Então, ver a galera contando sobre como se sente pertencente à Argentina, como se sente pertencente à Alemanha, como se sente pertencente ao México e ao Peru, fez eu buscar as minhas próprias origens aqui, como brasileiro, como nordestino, como maranhense. Eu sou rolezeiro, então, tipo, eu gosto de conhecer pessoas em bar. Não necessariamente tem que estar bebendo, mas porque eu acho que as pessoas, quando elas estão num ambiente que elas vão para se divertir, você conhece um lado diferente das pessoas. Tipo, conhecer uma pessoa em sala de aula e outra pessoa num horário fora, são experiências completamente diferentes. E, pra mim, é uma coisa que eu prezo muito, por ampliar minha rede de contatos, por conhecer pessoas e trazer o bom que ela tem pra mim, sabe? De conhecer pessoas e, ainda mais porque quando você chega numa cidade nova, você não tem um círculo de amigos muito grande. Então, para mim, é muito importante para construir essa rede, sair, conhecer pessoas e conversar. É importante. A solidão é um ponto muito forte de quem se mudou agora. Tipo, quem chegou é um baque muito grande, porque você fica muito parte do tempo sozinho. Você tem um compromisso com a faculdade e se você não trabalha, o resto do seu dia é ao léu. Eu acho que tudo isso é muito sobre vivências. No Brasil, a gente não tem 27 vivências, a gente tem mais de 5.000, né? Mais as vivências dos municípios. E cada um vai desenvolvendo a cultura de uma forma sempre associada a algum núcleo, né? Alguma cidade sede. Eu acho que é total geografia isso. Eu vejo geografia em tudo, é absurdo. Eu acho que o que mais me conquistou
foi a bruaca. Eu sei que tem na minha cidade, mas eu nunca tinha provado, sabe? Eu não sei porquê. Não era do costume da minha família e fazer bruaca. Mas aí quando fizeram, eu fiquei absolutamente apaixonado. Bruaca é bom, é tudo pra mim. Criativa, com certeza. Fortaleza. Fortaleza tem uma expressão cultural. Eu não esqueço um show que eu fui no Dragão e tinha uma cantora que ela é famosa aqui. Mas ela é famosa aqui. A música é tipo um pop, mas é um pop daqui. E todo mundo cantando, tipo assim, era como se fosse um... Eu lembro a cantora, Nara Costa, o nome da cantora. E aí o show tava super animado, era tipo assim, tinha uns idosos na frente, aí a mãe com criança, aí tipo, tinha todo mundo. E todo mundo conhecia como se fosse um hit global, sabe? E aí eu ficava, caraca, aqui tem expressões musicais que são daqui. Tipo, é um pop conhecido aqui, e é música pop. Não é, tipo, o que a gente espera de nordestino. Tradicional é o quê? Forró. Tradicional é o quê? Axé. Mas não, é um popzão daqui. E bom. Sol que chega, não tem a clareza, meu bem, nem o brilho do teu olhar. Eu acho que as pessoas de Fortaleza esquecem do sentido de Fortaleza como um forte. Fortaleza como um símbolo de resistência. Eu acho que eu consigo falar de Fortaleza como uma fortaleza. Uma fortaleza tanto para vidas individuais como para vidas coletivas. Uma fortaleza que ataca as pessoas da periferia, que ataca pessoas que não dizem respeito ao padrão do status quo das elites. É isso, tá sempre... É uma fortaleza. É legal. Me desculpe se a dor que sufoque que vem